Olá, amigos, graças a Deus, espero que todos estejam bem e na paz. Um bom dia para todos. Hoje é dia 16/8, exatamente 11 horas com 19 minutos. Meus amigos, de vez em quando eu faço umas lives no momento que dá, né? Que se dá um horário em si, mas hoje vou fazer uma live muito especial a pedido de um pai que, infelizmente, perdeu um filho por uma doença que não vem ao caso. Porém, este pai em si, prestigiando o meu trabalho, confiando no meu trabalho, me fez esse pedido. Edson, teria como você falar sobre mágoa e rancor? E como lidar com isso e como talvez até tratar e curar esse tipo de enfermidade ou este tipo de doença, este tipo de dor? Teria como você fazer uma live, meu amigo? Estou diminuindo o textinho que ele me enviou. E eu perguntei, obviamente, por que, meu amigo? Esse tema em si, rancor e mágoa. E aí, ele de uma forma muito humana, né, com muita hombridade, contou a história dele e pediu para mim fazer essa live e resumir. Resumo: o filho dele em si, um menino que desencarnou com mais ou menos 38 anos, hã, por opção sexual, é homossexual no caso em si. E ele, pai, crivado de preconceitos, crivado de conceitos em si, dele, viveu os últimos momentos do filho com o coração cheio de rancor e cheio de mágoa. Hoje, graças a Deus, ele é espírita, hoje, ele contando a história dele. O coração dele já está curado, pediu perdão ao seu filho em espírito, a Deus. E ele vendo lá no YouTube, nas minhas lives, falando sobre mágoa, sobre rancor, sobre dor, sobre sofrimento, ele se identificou muito com algumas palavras minhas e pediu, e para mim é uma honra, viu, meu amigo? É uma honra, tá? Eu só estou preservando o seu nome. Estou falando pai, mas pode ser uma mãe. E ele disse: Edson, faça uma live sobre rancor, por favor, e sobre mágoa, mas de uma forma que desperte os pais e as mães que talvez acometem o mesmo erro de que eu acometi na vida do meu filho, por preconceito da sua a postura sexual, né. Apesar que hoje nem opção sexual ele usa, graças a Deus, porque particularmente não existe opção sexual, o ser humano é o que é. Mas eu vou fazer uma live sim, meu irmão, viu, em homenagem a seu filho, que certamente está lá no seio, no braço de Deus, e no bom caminho espiritual, e para você, de uma forma que sirva para as pessoas a se livrar das mágoas e do rancor. Nomes curtinhos que têm um efeito como uma bomba atômica. Como uma bomba H, que foi usada também na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, que é aquela bomba que quando explodia no chão queimava tudo, exonerava tudo, torrava tudo. Isso é mágoa, rancor, esses sentimentos horríveis que prejudicam não só a alma, mas o espírito de vida na pessoa, que prejudica não só o espírito de vida na pessoa, mas prejudica e corrói todos os sistemas eletroquímicos glandulares envolvendo os hormônios e outras coisas mais. Então vamos lá. Meus amigos, eu não estou aqui para julgar, não estou aqui como juiz, graças a Deus jamais eu vou ter essa postura com qualquer pessoa e muito menos fazendo uma live em si. Porém, independente da sua mágoa, independente do seu rancor e consequentemente por nutrir mágoa e por nutrir rancor, que muitas das vezes a gente vive num estado de desamor tão grande, porque todas as pessoas dentro da área da psicanálise que eu atendo, nesses mais de 25 anos que eu atendo pessoas, eu noto que a mágoa, mesmo que você foi uma vítima, mesmo que você foi um inocente, mesmo que você foi um perseguido, nutrir mágoa sempre acaba em frustração. Dificilmente, se eu lá me lembre, eu conheci uma pessoa magoada e aquela coisa efervescente dentro de si, como se fosse um magma queimando dentro de si, olhar no seu próprio espelho e dizer que é uma pessoa satisfeita na vida. Eu trato de pessoas que, infelizmente, além dos bullying, foram até estrupadas. Casos de pedofilia, então, nesses 25 anos, aos milhares. E eu não me sinto feliz em falar isso.
como profissional, como pai e como ser humano. Para todas as pessoas, independente do grau de abuso e de agressão. A opção de não nutrir mágoa é uma opção das mais corajosas e das mais relevantes, porque além da mágoa criar um senso de autopunição, de frustração, ela também pode criar outros sistemas de autodefesa, como senso de repetição, senso de reatividade. Aquelas pessoas que vivem muitas das vezes com relacionamentos tóxicos, repetitivos. Sai de um psicopata, vai para um outro. Sai do ser humano problemático, vira folha, troca de caderno, troca de figura, mas sempre com relacionamentos abusivos e tóxicos. Muitas das vezes a pessoa, antes de se relacionar com qualquer outra pessoa, dentro da sua família, teve este tipo de bullying, este tipo de agressão. Edson, você está falando que a mágoa cria na gente, pela inteligência emocional, sensações e impressões, estímulos cognitivos, que mesmo eu tendo a cabeça boa, tende eu repetir os mesmos erros? Mesmo que eu não cometa com o outro o que fizeram comigo, mas eu tenho a repetir os mesmos erros, como se eu fosse quase emocionalmente viciado em dor e sofrimento? Sim, é isso que eu estou falando e afirmando. A mágoa é um repeteco dos mais absurdos e horríveis que a gente pode se alienar e alimentar dentro de si. Ah, mas eu sou magoado com meu pai. Sim, teu pai está onde? Ah, meu pai já morreu há 30 anos, eu tenho uma mágoa que eu carrego dele. O que eu mais escuto é isso. Ah, mas eu sou magoado porque eu fui traído, roubaram tudo de mim, tiraram tudo de mim e eu tenho o direito de nutrir esse veneno dentro de mim. Claro que você tem esse direito. Porém, eu concordo com você. É um veneno dentro de você. Edson, para mim desfazer da mágoa, eu tenho que perdoar o outro? Depende. Se você perdoar de boca para fora, a mágoa, ela é estrategista. O que mais ela gosta de fazer no ser humano é você perdoar de boca para fora, mas sempre vivenciando as mesmas circunstâncias que lhe levaram a manter ela, mágoa, ou de alguma forma cognitiva, obviamente, sempre lhe mantendo na mesma situação, vítima, coitado, acusado, perseguido, maltratado. Basta, pela novela da vida, pelo diário do dia a dia, se repetir alguma atitude do outrem, ou um reflexo de vivência de alguém que não lhe trate como você gostaria e a mágoa vem com toda a força, lhe reprimindo, lhe agredindo, lhe vitimizando, ou quando não, lhe tornando reativo, incisivo na sua reatividade de agressão. Eis a mágoa, que necessita de um perdão que não seja de boca para fora, mas necessite de um perdão compassivo, passivo, manso e ativo no bom senso de amor próprio no seu coração. A mágoa, ela não é curada propriamente com esse perdão aí, com todo respeito, crivado de religiosismo, mas a mágoa, ela só é curada com a compaixão por si só. Edson, você está dizendo que a mágoa só é curada pela compaixão? Sim, porque quando você tem compaixão pela tua própria existência interior, o teu perdão é válido. Quando você não tem compaixão pela tua própria alma, pela tua própria essência, o que mais você faz é perdoar tolerando, desculpar aguentando e relevar se bocoitando. É óbvio que uma pessoa assim um dia vai explodir de alguma doença psicossomática, ou renal, ou no estômago, ou os processos hormonais, principalmente em mulheres na tireoide, ou em processos também hormonais envolvendo os excessos de cortisol e adrenalina nos homens, envolvendo os processos dos rins, ou se não até mesmo nas gônadas, no testículo, no ânus, e assim vai pipocando nos corpos aquela mancha, ou aquelas manchas avermelhadas, aquelas doenças, muitas das vezes sem nenhum tipo de tratamento químico, porque não é químico apenas, é psíquico, é psicológico. A mágoa é um ácido sulfúrico que corrói a nossa liberdade de ser. A mágoa é um ácido que corrói
a pouca liberdade que eu tinha ou a muita liberdade que eu poderia ter de eu ser eu mesmo. Independente do mal que me fizeram, mas consequentemente do próprio bem que eu não me sonego. Meu Deus, o dia que a gente entender de vez que perdoar o outro é um ato de bênção, de autocura, que antes de perdoar alguém, você está se abençoando por compaixão, nessa aventura de coragem, de determinação, de resiliência, de caráter ético, de hombridade, de lucidez. Perdoar o outro é a prova de que, além de que você não foi o culpado, você realmente é totalmente inocentado do mal que lhe fizeram por fora, que jamais há de lhe corromper por dentro. Perdoar o outro não é um prêmio santificado, mas perdoar alguém com compaixão por si só é a alforria que lhe liberta para você começar, além da felicidade alheia, mesmo no teu silêncio, você viver maiores estados de alegria interior. Tem nada de romântico, nada de poético, mas tem de humano. Então, quando eu pego esses casos de pedofilia, de agressões de vários níveis, eu atendi já um nível, infelizmente ela morreu, essa menina de parada cardíaca, de 49 anos. Não vou dar detalhes porque eu tenho contato com a família até hoje e eu não pedi permissão de falar, mas como eles me conhecem, eu creio que eles não vão se ofender em eu falar por cima. Ela foi criada com uma pessoa que a pessoa passava ferro de passar roupa, passava no rosto e nos lábios dela. É óbvio que ela cresceu, ficou com aquelas marcas de queimadura nas mãos e no corpo, com muita mágoa. Graças a Deus, não por mim como profissional, mas que eu tive a dádiva e a honra de conhecê-la na época que ela já estava se curando pela compaixão de si só. As maiores marcas, muitas das vezes, pela própria forma de sofrer, vem antes de como o outro faz nos doer a própria pele, a própria moral em si. Isso é uma coisa difícil para as pessoas entender, porque eu me coloco no lugar de quem sofreu um bullying, de quem até o seu corpo foi rasgado, machucado, estrupado, mas entendam que perdoar o outro não é deixar para lá. Perdoar o outro com compaixão é não se deixar numa sala VIP ou em solidão com esse sofrimento ininterrupto dentro de si. Então tira de você dizendo: "Olha, essa porcaria não é minha, é tua. Eu me compadeço de mim, eu tenho compaixão por mim, então eu te perdoo, toma o que é teu". Ponto. Não é fácil. Necessita um ato muito mais do que coragem. Necessita, antes da coragem, atitude de lucidez e sobriedade por si só. Então a mágoa, quando a gente vive muito tempo com ela, vive muito tempo com ela, não é qualquer mágoa. Mas quando a mágoa ela é ferrenha na nossa vida, ela nos dá um presente grego, ela nos dá o remorso. O remorso de ter vivido um dia, 40 anos, 50 anos, 60 anos, não sendo aquele marido que deveria ser, porque você tinha essa possibilidade, mas você sonegou a sua família e negou a si mesmo, porque lá no passado você sofreu um bullying e, fora o trauma, a mágoa te poldou. A mágoa te lesou e a mágoa não permitiu que você fosse aquilo que você é, por naturalidade de ser, mas você não foi, porque a mágoa, infelizmente, ela sempre reflete o passado. Ela não permite que a gente se desenvolva no presente para crescer no futuro amanhã. Eis a mágoa que não presta. Eis a mágoa que só nos faz mal. E assim a mágoa, em pessoas que vivem anos a fio, se corroendo por dentro, se matando por dentro, quase sempre, antes de morrer, quando olham para trás, ou até muito antes, começam a ter um remorso dentro de si tão grande, tão profundo, porque começam a entender que o carinho que deu para o filho, o amor que deu para a filha, o respeito que deu para os outros, o jeito de que viveu a própria vida, se analisar com um pouquinho de sensibilidade, vai ver que deixou a desejar não para os outros, mas para si mesmo. Porque a mágoa, ela descaracteriza a nossa essência da naturalidade. E outra, se livrar da mágoa não depende da bondade alheia. Se livrar da mágoa depende do desejo determinado de se livrar disso em si.
e por si. Por isso que eu disse, se livrar da mágoa é um ato muito maior do que coragem. Muitas das vezes a coragem necessita de uma feitura para fora para que nós temos a aventura de se lançar além de si. Mas a atitude é você pisar no nada, não ter chão para andar, não ter corda para se assegurar, mas você se jogar porque você confia no que já está sólido, convicto, bem assentado dentro de si. Decisão. Então, magoar-se toda hora, eu já fui, muitas das vezes eu já magoei com muitas pessoas que entraram na minha vida e foram dissimulados, dissimuladas. Mas graças a Deus, pela grande ignorância que eu tenho, e talvez esse fragmento de amor próprio, o fragmento falou mais alto e disse: decida. Como eu posso decidir parar de odiar, como eu posso decidir parar de ter rancor, como eu posso decidir parar de ter mágoa, porque ninguém tem o poder de colocar tal veneno dentro da minha intimidade. Agora, como eu sinto e como eu me afilio a esses sentimentos é que causa da dor que os outros me provêm de fora algo que eu manipulo por dentro como sofrimento. Necessita mais de que coragem, necessita atitude lúcida de naturalidade humana para entender que nós nos magoamos com os outros, mas a mágoa nos resseca em nós mesmos. Valeu? E assim, como também esse meu irmão aí pediu para me falar do rancor, o rancor não consegue dar valor qualitativo às coisas. Eu tenho essa xícara aqui, mas eu poderia, com certeza absoluta, ter algo melhor. É óbvio que quando a gente trabalha, quando a gente malha, quando a gente se esforça para adquirir coisas boas, isso não tem nada a ver com rancor. Mas o rancor, ele não dá valor às coisas primárias, essenciais. Um carinho afetuoso, um lançar de olhar amoroso, uma atenção acalentadora, um aperto de mão amparador, uma presença que conforta. O rancor não dá este valor. Porque o rancor não estima, o rancor cria-nos uma espécie de autoestima assoberbada, preconceituosa, toda garbosa, melosa, gosmenta, aonde quase sempre, quando eu valorizo o que eu tenho, é superior a alguém. Ou quando eu não valorizo as grandes coisas que eu tenho, eu me sinto o quê? Vitimista. Eis o rancor, que tem um sabor de fel, enquanto os muitos ainda, infelizmente, confundem este sabor no seu próprio modo de sofrer, de se castigar, de se martirizar, como o mel que lhe gruda como abelha ou formiga no açúcar no sofrimento. O que eu quero deixar aqui, que por mais que eu rime as palavras, que é meu costume de falar, não é poesia. Porque viver com rancor e mágoa é uma heresia contra a vida. A gente se transforma um herege. O abraço caloroso se transforma frio. A sutilidade da sensibilidade vira pífia, vira casualidade do acaso. Me torno escravo do azar ou, quando não, um desesperado em busca de alguma sorte, porque a minha capacidade de mudar a minha própria intimidade se transforma muitas das vezes praticamente impossível. Então a mágoa e o rancor só podem ser curadas com o alto amor. Enquanto a mágoa se cura com compaixão, gratidão, sensibilidade, o rancor só se cura de verdade com humildade humana, educação sincera para consigo, obviamente, mas também para com os outros. Enquanto a gente achar que, não digo todos, que beneficências e a própria benevolência de escolher ser educado, ser sensível, é muito mais do que educação, mas é uma cura para a nossa existência interior, é um apuramento para a nossa vida exterior. Quem sabe um dia a gente vai entender que ser educado não é apenas um processo civilizado social, mas é um elixir da boa vida no momento atual que eu desperto em mim só.
que eu me supero por mim mesmo. Ah, mas eu tomo tarja preta. Ah, mas eu tomo tarja vermelha. Ah, mas eu faço reiki, faço yoga, faço meditação. Você pode ir num psiquiatra a um terapeuta. De um remédio tarja preta, dos mais poderosos, a mansa-leão, ao chazinho caseiro da vovó. Mas o que vai lhe curar do rancor, da mágoa, e nesse tipo de sofrimento, só o teu amor. Você pode dar voltas no planeta inteiro, mas o teu eixo fica além da tua borda, fica o que te comporta, ao que gravita em volta de você pelas suas decisões e tuas escolhas. E ao que se multiplica dentro da sua intimidade, pelas suas teimosias, pelas suas heresias, pelos seus maus hábitos, ou quem sabe, pela tua educação determinada, de resiliência determinada, de escolha e de decisão. Ninguém, ninguém pode fazer isso por dentro de você. Hoje, um pai que, graças a Deus, é espírita, poderia ser um católico, um ateu, mas ele disse para mim que já é espírita há quase 10 anos, e a doutrina espírita para ele trouxe esta compaixão interior, esta humildade interior, como poderia ser um católico, um bandista, um candomblecista, mas ele é um espírita, e hoje ele pediu perdão ao filho, não hoje, mas há algum tempo, e a Deus. Porque ele, em vida do filho, não permitiu que o seu coração se desmagoasse e que o seu pensamento abandonasse o rancor pela uma opção, sei lá, posso chamar assim, de sexualidade, coisa que particularmente eu não acredito. Opção sexual não existe. Existe Deus se mostrando na realidade de todos nós numa forma distinta como deve ser, porque é. Opção é eu fazer o bem e o mal. Opção é eu ser um ladrão ou eu ser um polícia. Opção é eu ser ético, conveniente, com a minha essência e prudente, além da minha aparência, ou eu ser um Maria vai com as outras, numa moral que muitas das vezes é imprudente de bom senso interior, mas é conveniente aos bons costumes visuais. Isso é opção. Sexual, não. Porém, como o tema é mágoa e rancor, são enfermidades de destrezas, de maus tratos, que são curadas por compaixão, sensibilidade, simplicidade, humildade e amor. Lembrem disso. Para quem sofre de mágoa, para quem sofre de rancor, não há melhor cura do que o amor próprio. Porém, o amor próprio é uma propriedade que se qualifica por resiliência e determinação, que não são amostras, mas que são latentes dentro da gente. E não são convincentes, mas são prudentes, porque mostram os nossos males internos, mas também revelam o quanto a gente pode se superar além de uma mágoa e por quem nós nos fazemos em rancor. Valeu? Vou parar essa pequena live por aqui. Foi só uma reflexão que um pai me pediu, viu? E repito, podem usar o remédio que for, a terapia que for, o tratamento que for. Se não tiver a cura chamada compaixão por si só, gratidão, alegria, afeto por si mesmo, você vai morrer sendo tratado, mas você não vai se ter curado. Se não tiver humildade, se não tiver a simplicidade e se não tiver principalmente lucidez, você não vai curar o seu rancor. Desde que você entenda que sentimentos nobres e escolhas determinadas a se manter assim não é fácil. Num mundo onde muitas das vezes amar de uma forma honesta é heresia. Ser afetuoso é fantasia. Se fazer ajuizado, independente da moral cotidiana, mas a quem você faz, se por escolha própria, de ética, de caráter lúcido, se duvidar, um dia vai ser algo proibido na sociedade. Aonde não todos, mas a maioria é a famosa Maria vai com as outras. Pensem nisso, meus amigos. Façam as meditações, os tratamentos terapêuticos, converse com Deus, reze, dobre seus joelhos, louve o seu orixá, os seus santos, o seu guia. Se você é um ateu, olhe o sol e a lua, agradeça ao respirar que tem, ao alívio do suspiro que você pode doar, mas guarde isso. Compaixão por si só cura a mágoa, e assim você perdoa
com perdão genuíno de quem já se ama. E rancor só se cura por si só quando você tem humildade, simplicidade e lucidez. Porque senão teu cérebro cheio de rancor vai bolar sempre desforras e vinganças ou acontecimentos aonde você não se supera, mas aonde você vê o outro derrotado porque ele prejudicou. Ou quando não, um coração cheio de mágoa vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom ser humano, mas no retrato que os outros não vê, mas na xerox, aonde você tira da sua intimidade quando você fecha os olhos, o seu silêncio te confessa que até mesmo a tua bondade é limitada, com a mágoa que te esgasga por dentro. Que bom que você faz a bondade cheio de mágoas, mas para a tua consciência falta algo no bem que você faz. Você. Fiquem com Deus, viu? Fiquem com Deus e tá bom por aí, viu, Pai? Aonde você estiver, muito obrigado, viu? A doutrina espírita é muito boa, praticada com ética em nome de Jesus, para quem crê. Fique na paz a todos. Obrigado, viu? Que sirva para alguém, se não servir também, tranquilo. Graças a Deus. Obrigado.